Bom dia, amigos! Estamos aqui para mais uma live Intelbras. Hoje o nosso tema é energia solar on-grid, né, Andreison? Para isso, trouxemos o Andreison de Castro mais uma vez aqui para dar todas as dicas, apresentar soluções, falar tudo que vocês precisam saber sobre essa tecnologia. Se você tiver dúvidas, deixa ali no chat aqui do lado, aqui nos comentários aqui do vídeo, para a gente responder aqui para vocês, ok? Bem-vindo, Andreison! Obrigado. Primeiramente, bom dia. Legal. Obrigado, Fabrício, por mais um convite para nós mostrar um pouquinho mais de energia solar para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí do cenário de on-grid, né? On-grid. Na última live a gente falou de off-grid, que é desconectado da rede elétrica. Exatamente. Hoje a gente vai falar do outro lado do negócio. Exatamente. Né? Acho que é legal dar uma posicionada para quem está assistindo o que é cada uma das coisas. Só uma resgatada no off-grid e falar um pouco do on-grid. Perfeito. É sempre bom lembrar, né? A principal diferença entre o on-grid e o off-grid, pessoal, é que o off-grid ele utiliza um banco de baterias e também controladores de carga. Existem tecnologias híbridas, né, que mesclam tanto o off-grid quanto o on-grid, mas hoje no cenário atual é o que está mais disseminando no mercado aí é o on-grid, está entrando com tudo também o off-grid, só que para aplicações onde tem menor consumo de energia. Por quê? Porque quando tu utiliza o sistema fotovoltaico para atender grandes demandas de energia, tu precisaria de um banco de baterias muito grande. E isso encarece muito o sistema. Então, para aplicações com provedores, com câmeras, com DVRs, utilizar o off-grid sem problema nenhum. Não que eu não possa utilizar um grid, também fica a critério de cada aplicação. Ou off-grid naqueles ambientes onde não tem concessionário. Concessionário também, de energia. Né? Exatamente, essa é a principal diferença. O off-grid é totalmente isolado, né? Não precisa rede da concessionária, o que nós vamos mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. É exatamente essa conexão. Quando é conectado com a energia elétrica, como é que funciona em paralelismo, né? Como é que funciona isso? Legal. Que é a questão do injetado em si, da energia, né? Quando que injeta energia, quando que recebe energia da concessionária, uma das principais dúvidas do pessoal aí. On-grid conectado à rede, off-grid desconectado. Exato. Seria isso. Principal desmistificando as duas Separando tecnologias as duas aí. coisas. E qual que é a vantagem do sistema on-grid? De utilizar o sistema solar hoje numa residência ou numa empresa on-grid, né? Perfeito. A vantagem é que o sistema vai gerar energia aquela que você consumiria da concessionária de energia. Isso faz com que a tua fatura de energia se reduza até 95%. Então, significa que ela é benéfica de todos os quesitos, né? Além de ser uma energia limpa, né? E, o off-grid também seria uma aplicação que poderia isolar completamente. Só que o on-grid, em termos de custo, por conta do banco de baterias, ele se torna sendo mais atrativo, né? Então o on-grid reduz a tua conta de luz. O off-grid também faria essa função. Só que o on-grid, tu tem um investimento menor em relação ao banco de baterias. Essa é o grande detalhe quando for dimensionar um sistema. Tu vai querer um grid ou off-grid. Então são cenários diferentes e aplicações diferentes, né? Depende da tua necessidade. E o legal do on-grid é que eu posso colocar sistemas moduláveis, né? Eu posso colocar um sistema bem grande para suprir uma demanda grande de energia. O off-grid já fica limitado por conta das baterias. Exatamente. Tem a questão da manutenção também, né? Manutenção. Todos eles, na verdade, têm uma manutenção, né? Bateria envolve um outro sistema à parte, então tem manutenção também. Só o sistema dos módulos solares em si, tanto do off-grid quanto do on-grid, ambos precisam de limpeza, né? Uma limpeza periódica, e então você vai utilizar, vai fazer uma limpeza aí, fazer um contrato com o seu cliente de um espaço aí de tempo para te fazer uma limpeza. Analisa o seguinte fato, que tu está utilizando esses módulos solares lá num ambiente onde tem bastante poeira, bastante sujidade, né? Então tem que tomar cuidado aí e fazer um cronograma periódico de limpeza desses módulos solares e para continuar gerando energia. Ele diminui a eficiência quando tem sujeira. Exatamente, esse é um dos principais impactos, né? Ele diminui a eficiência, ele acaba gerando menos. E daí lá, daqui 2 anos que você fez a instalação do seu cliente, ele vai analisar a fatura de energia dele, começou a gerar menos, injetar menos energia. Então, mas não é um defeito nesse caso, né? Ele tem que ir lá e limpar o painel só. Tem que limpar, tem que manter ali. E isso é legal, porque grande parte das revendas fazem um contrato de limpeza em 2 anos, por exemplo. Legal. Então, vai fazendo uma limpeza aí periódica para aquele cliente, né? Além disso, nós temos no nosso produto em si, ele tem uma plataforma de monitoramento. Então, permite a revenda fazer a leitura desses dados junto ao software, né? O programa do equipamento em si. Basicamente, ele é
ele utiliza um sistema remoto, né, que você pode conectar via celular, via aplicativo, via web, para que você consiga aí monitorar esse sistema e verificar, olha, está no momento de fazer uma limpeza nos nossos módulos solares. Então isso a revenda pode fazer e fechar um contrato ali para fazer a limpeza. Uma pergunta que acho que não quer calar e que é uma dúvida minha também é a respeito de quanto tempo eu pago o meu investimento, o payback, né? Payback. Esse é um dos maiores questionamentos dos clientes. É viável economicamente? Sem dúvida nenhuma. Porque ele vai investir uma grana ali logo no início, né? Exatamente. Ele investe uma grana, mas é meio fictício. Se for financiar, a gente chama de mapa do sucesso, é aquela parcela que você pagaria para a energia da concessionária de energia, você vai pagar o financiamento. Então, ou seja, você vai continuar pagando a mesma coisa, vai ficar o 0 a 0 e daqui 5, 6 anos vai estar pago o teu sistema e daí você vai pagar o custo de disponibilidade da concessionária. Então, ele pode variar. Sendo no grupo B, né, que é aquelas residências, pequenos negócios, atendidos pela concessionária no grupo B, ele vai pagar 30, 50 ou 100 kW. Isso representa 20 e poucos reais, 30 e poucos reais e 90 e poucos reais. Então, a diferença é bastante alta, né, em relação ao quanto que renderia para você aí. Sem dúvida nenhuma, não existe inviabilidade econômica na instalação do sistema fotovoltaico. Entendi. Outra questão acho que interessante quando a gente fala do on-grid conectado à rede elétrica. Qual que é a vantagem? Eu vendo energia para a concessionária, eu forneço? Exatamente. Quando se trata do sistema on-grid, eu vou injetar energia elétrica. Quando a gente faz um dimensionamento, um projeto estruturado para atender aquela demanda, porque ele é customizado. Todo projeto de sistema fotovoltaico ele é customizado conforme a tua tendência de consumo de energia. Então, quando eu faço um projeto de sistema fotovoltaico, eu vou fazer a leitura do que você consome no mês, no período de um ano, e dentro dessa curva, desse teu consumo, desse teu perfil de consumo, eu vou dimensionar um sistema fotovoltaico. Com base nisso, eu vou dimensionar para que ele gere um percentual a mais durante o dia, além do teu consumo diário, para que eu tenha um excedente para que eu possa receber novamente à noite. Então, o que acontece? Eu gero a mais de dia para mim puxar de volta à noite. É como se gerasse um crédito de dia e consumisse esse crédito. Exatamente. Gera um crédito e consumo novamente de noite. E como é que funciona isso na prática? Posso mostrar? Vamos lá. Depois a gente entra aqui nos painéis, deixa eu só trocar a cena. A gente está no laboratório aqui, onde são feitos os treinamentos aqui na matriz. Então, os painéis estão instalados aqui, a gente está numa sala onde são realizadas mesmo as certificações, né, André? Exatamente. A gente faz o treinamento aqui na sala, nós temos um telhado aqui na parte externa para que todo mundo faça parte prática, né, em cima de um telhado, num ambiente realizado. Sim, esse sistema está ligado nos painéis lá fora. Está todo ligado lá fora. Nós vamos mostrar para vocês como é que funciona o injetado aí para apresentar como é que funciona esse ciclo de energia. Vamos lá. Então, basicamente, pessoal, esse aqui é o nosso inversor 3600, ele é 3,6 kW de potência, né? Depois a gente fala um pouco melhor de todos eles, né? Do portfólio? Isso. Perfeito. Então, eu tenho o sistema conectado dos meus módulos lá fora que está entrando na minha MPPT1 aqui, na primeira entrada do inversor. O MPPT é a associação de painéis lá fora. Associação, a string, os módulos lá no nosso telhado, né? Então, ele vem os cabos de alimentação para cá, ele está, nesse momento, ele está gerando energia cerca de 534 kWh mesmo, ele já é o que ele injetou, né? E nesse momento está 602 watts. Lá fora nós temos 4 módulos de 330, que dá 1.330 watts de potência. Então eu estou gerando praticamente a metade aí com as condições de clima que está hoje esse horário, né? Legal. Então, eu estou recebendo energia dos meus módulos lá através desses cabos, por meio do cabo CC aqui, onde é a saída do nosso inversor. Ele vai conectado ao meu quadro de distribuição e do meu quadro de distribuição eu tenho um ambiente de paralelismo das duas fontes de energia, onde eu tenho um medidor bidirecional, como se fosse o meu ramal de entrada do meu cliente. Isso é uma coisa interessante. Então, para injetar, o relógio tem que aceitar isso. Tem que aceitar, ele tem que ser bidirecional, ele tem que ter fluxos para os dois lados da energia. Sim. Então, nesse momento aqui, como vocês podem ver no nosso relógio, está no modo reverso. Significa que no modo reverso, ele está injetando energia do meu gerador fotovoltaico para a minha concessionária. Vocês podem ver que o funcionário, do colaborador da concessionária de energia, ele vem aqui e faz duas leituras. O 55, que é o injetado, né? E
o 03, esse aqui é um teste de display. E o 03 que corresponde ao consumido daquele cliente. Então, o Orister vai lá, pega a informação dos dois códigos, significa que um é o que ele injetou e um que ele consumiu. Veja que ele está no modo reverso. Aqui mais para baixo, pessoal, eu tenho uma chaleira simulando o consumidor. O que significa isso? Como se fosse a minha residência. Então, nesse primeiro momento, a minha chaleira está desligada. Significa, então, que eu não tenho consumo nenhum. Então, eu estou injetando. Agora, eu vou ligar uns equipamentos aqui, pessoal, para mostrar o fluxo de energia que está ocorrendo no nosso... Tá, nesse momento, você não está consumindo nada nem do painel e nem da concessionária. Exatamente, estou injetando toda a energia. Tá injetando tudo lá para a rede. Então, liguei aqui, né? Então, nesse momento, o óleo da minha carga está com 0 amperes, significa que eu não estou consumindo nada de energia. Do inversor está vindo 2,70 amperes, então ele tem um fluxo injetado do meu gerador fotovoltaico para a minha concessionária, significa que está no modo reverso. Agora, nesse momento, pessoal, o que está vindo do meu gerador aqui, 2,7, e está entrando na concessionária, injetado, né, 2,68. Isso é corrente elétrica, significa que eu estou injetando energia na concessionária. Aqueles créditos que eles fazem o abatimento no final do mês é considerável em relação à quantidade que eu estou injetando no momento. Entendi. Nesse segundo momento, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar a minha carga, como se fosse ligar um equipamento dentro da minha residência. Liguei meu equipamento, olha o que está acontecendo aqui, no medidor. Nesse momento, desligou um LED de modo reverso. Significa o quê? Que existe consumo da concessionária, aqueles créditos que eu injetei, eu estou recebendo de volta, e também do meu gerador. Olha só, eu tenho provindo da minha concessionária de energia 5,34. Antes estava 2,69. Aqueles 2,69 estava indo para a minha concessionária. Agora está voltando 5,33. E aqui, amperes, né? Exatamente. Quanto está vindo do meu gerador fotovoltaico? 2,77. Somando 5,31 mais 2,78, 2,8 ali, vai dar os meus 7,85. Entendi. Uma parte você está consumindo da concessionária e a outra parte está consumindo aqui dos painéis. Exatamente. Dá os 7 amperes que a cafeteira, que a chaleira... Que a chaleira está consumindo aí. Então, eu estou unindo energia da concessionária com energia do meu gerador para que eu possa alimentar a minha carga. No momento que finalizou, consumi, olha só o retorno aqui, pessoal. Ele está no modo reverso, né? Vou desligar a minha carga. Desliguei a minha carga. Ele já diminuiu a corrente que estava indo para a minha carga. Já está retornando novamente energia para a minha concessionária. Olha só. Mas como é que funciona o chuveiro? Basicamente, o chuveiro é esse mesmo cenário aqui. Uma parte da corrente que está sendo consumida pelo chuveiro vai vir do sistema lá. Exato. E a outra parte vai vir da concessionária. Consigo fazer uma mescla. E aí o dimensionamento tem que ser de forma que a associação e o inversor gere mais do que o que eu vou estar consumindo durante o dia. Não necessariamente. Para eu gerar crédito para a noite. Para gerar crédito, sim. Sim. Mas se no caso você não tem mais consumo durante o dia, então significa que eu posso utilizar assim e consumir. Por exemplo, eu tenho uma carga absurda num período do dia. Entendi. Então significa que eu posso pegar a concessionária emprestado. Só que durante aquele tempo. Durante aquele tempo. Porque é aqueles créditos que eu coloquei lá na concessionária novamente. Então existe essa troca entre o consumido, o injetado, durante o dia na sua residência. Pergunta do Pedro Tio ali, essa é importante. Caso falte energia da concessionária, porém ainda tem incidência solar, o sistema continua fornecendo energia? Ótimo. Esse é um sistema de entilhamento, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês na prática agora. Olha só o que acontece. Vocês podem ver aqui que está no modo reverso ainda, tá? Ele está no modo reverso, eu estou injetando. Só que no momento, esse aqui é o meu padrão de entrada. O que acontece se faltar energia da concessionária? Eu vou fazer uma simulação para vocês. Eu vou desligar o padrão de entrada, como se tivesse faltado energia na concessionária. Desliguei. Está no modo reverso, né, pessoal? Olha só. Vocês escutaram que deu um estralo? Olha o modo reverso, o que aconteceu? Ele desligou o modo reverso. Mas por quê? Porque no momento que eu tenho uma falta de energia, o meu sistema vai desacoplar da rede da concessionária. Esse é um sistema chamado antilhamento que todos os inversores homologados devem possuir. Por quê?
porque é uma garantia que o teu sistema na tua residência vai estar desligado. É uma segurança para o técnico que está lá no poste. Exatamente. Esse é o grande risco, o grande impacto no sistema fotovoltaico para a concessionária de energia, porque tem muitos geradores espalhados. Imagine você, o operador, que vai fazer a manutenção naquele sistema e continua ligado o sistema. Sim. Então é uma garantia que tem que ter no sistema. Então a gente vai desligar. Ah, tá um sol perfeito, maravilhoso lá fora, mas meu sistema vai estar desligado? Vai estar desligado por conta dos cuidados e o risco que oferece para aquele produto. Isso é regulamentação. Regulamentado pela... A concessionária não permite que fique ligado. Exatamente. Então é um sistema de antilhamento que tem aí. Olha só, pessoal, ele está isolado. Ele está isolado. Não tá, parou, acabou a energia, se você ligar aqui não vai passar nada, né? Está desligado. E está ligado no mesmo ponto. Agora retornou a energia da concessionária. Volta a mandar os 2 amperes lá. Olha só. Esse é o momento que a gente chama de sincronismo com a rede. O que acontece? O nosso inversor ele tem um sistema de paralelismo, então ele tem que trabalhar em sincronismo com o modelo de energia da sua residência. Então o que acontece? Durante esse aqui é 60 segundos, durante 60 segundos ele vai estar fazendo o monitoramento de uma senoide, que a gente chama que é se adaptando à rede elétrica, né? Para que ele possa entrar em sincronismo. Olha, eu já liguei o sistema, ele não está injetando ainda, mas ele está aguardando aí o sincronismo. Ele ajusta a fase ali do sinal que ele está modulando aqui para a concessionária, para ficar na mesma fase. Para ficar bem igualzinho no mesmo ponto, porque ele tem essa possibilidade de sincronismo aí. Outro fato interessante é que durante o período da noite, então ele vai desligar o inversor, pessoal. Isso é fato, porque não tem, porque ele é alimentado, nosso inversor é alimentado pelo sistema CC, né, os nossos módulos fotovoltaicos aí. Legal. E se eu quiser monitorar isso aqui? Você falou que tem uma forma de monitorar pelo software, exatamente. né? Olha só, tá fazendo sincronismo, pessoal. Legal. Tá em aguardo. E daqui a pouco ele vai voltar a injetar. Já vai começar a ligar o modo reverso novamente, injetando energia. Então, do monitoramento, Fabrício, como é que funciona? Nós temos nos nossos produtos um Pocket, que a gente chama, né? Que é uma interface para conectar ele a Wi-Fi da residência para que a gente possa fazer o monitoramento direto do nosso celular, do nosso aplicativo. Então, existe essa possibilidade de monitoramento aí. Todos eles têm essa possibilidade. Ah, mas um detalhe, eu tenho uma usina gigantesca de vários inversores de grande porte aí, que eu posso fazer a conexão de uma usina só, de vários inversores? Pode, é só tu cadastrar no modo correto na nossa plataforma e você vai fazer o controle total do sistema. Caiu ali, ele mostra lá para mim que não está fornecendo. Te gera uma falha, te gera relatório mensal, diário. Legal. O que você precisar, ele te coloca ali. Quanto está consumindo, então ele te dá várias informações aí para te fazer o controle e monitoramento até do teu consumo, né? Porque no momento que a gente instala energia solar em casa, nós acabamos consumindo um pouco mais, acaba deixando o ar-condicionado um pouco mais ligado. Então você vai monitorando ali no nosso aplicativo. A partir do momento que você perceber que o consumo teu está mais elevado que está injetando, significa então que tu dá uma segurada. Então dá para te ter um controle e uma eficiência energética, né? Que até é um dos detalhes bem importante, que quando você vai fazer uma instalação, um projeto de sistema fotovoltaico, é analisar se tem lâmpada de LED naquele recinto, né? Naquela construção, se tem sensores de presença, inclusive aqui em Intelbras oferece uma gama de produtos que podem auxiliar você a fazer o dimensionamento, né? Que reduzem o consumo. Então, com parte dessa redução, você já vai poder fazer um dimensionamento num sistema menor. E isso acaba influenciando, diminuindo aquele payback que a gente tinha comentado anteriormente aí. Entendi. Como é que ele faz para calcular isso aqui? Qual o inversor certo para a aplicação dele? Nós temos hoje uma ferramenta, a gente chama de plataforma solar. Tem 2 maneiras de trabalhar com a nossa ferramenta. Ela faz o dimensionamento através da fatura de energia do seu cliente, ela gera uma proposta com o seu nome ali da sua revenda em si, né, seu integrador Intelbras, para o seu cliente. Essa ferramenta ela faz todo o dimensionamento, ela vai te dizer quantos módulos é necessário para abater aquele consumo daquele cliente, qual o inversor, qual a potência do inversor que você vai utilizar, uma relação de material de todos os produtos que você vai utilizar, entregue diretamente para o cliente final. Então, a Intelbras ela montou essa ferramenta, a plataforma solar, para auxiliar as revendas integradoras ali nesse serviço. Existe hoje, Fabrício, 2 maneiras de trabalhar com a nossa ferramenta, que é a plataforma solar. Uma delas é fazer uma certificação de energia solar, que é uma das primeiras, né, que existiu aí.
E a segunda é para quem já trabalha, quem tem conhecimento em energia solar, é fazer uma prova de habilitação, demonstrar que você conhece energia solar tudo lá no nosso portal. Tudo nosso portal de treinamentos. Treinamentos.intelbras.com.br. Entram lá, façam a prova, para quem já conhece, né? Para quem não conhece, nós estamos dando um treinamento diário aí de todos os módulos da certificação de energia solar, que a partir desse momento você vai ter conhecimento já suficiente para fazer a prova e ter aptidão para trabalhar. Legal. Vamos lançar um treinamento também de instalador, mão na massa, para aquele que quer trabalhar só com instalação também. Então, existem grandes oportunidades em trabalhar no cenário de energia solar e pela Intelbras. Tem uma pergunta ali do Júnior ao Agustineto. Ele está perguntando, voltando àquela questão de conectado e desconectado da rede elétrica quando acaba a energia. E se o cliente quiser energia ainda mesmo assim na casa dele, na situação de o perímetro, né, somente para? Ele tem como deixar ligado sem passar pela rede elétrica? Não, ele não vai ficar ligado, no sistema on-grid ele não vai ficar ligado sem passar pela rede elétrica. Por quê? Porque ele tem esse sincronismo com a rede. Então ele só vai funcionar conectado. Ele só liga quando ele recebe um AC lá da concessionária. Exatamente. O que poderia ofertar para seu cliente é um sistema totalmente off-grid, né? Que daí tem que analisar o consumo dele para fazer o dimensionamento. Além disso, nós temos o sistema híbrido, que seria a mescla entre o on-grid e o off-grid. Só que não está homologado, ainda não tem resolução no Brasil desse tipo de sistema. Entendi. Porque acredito que vai sim vir com bastante força nos próximos anos aí esse sistema, porque nós temos veículos elétricos já, né? Então, se é um cenário que a gente precisa entrar, provavelmente vai ser homologado, sim, vai ter registro e com certeza a Intelbras vai entrar também bem forte nesse segmento dos híbridos aí. Legal. Sistema híbrido, então. Tem uma outra pergunta ali. Caso o cliente não tenha, do EMS Solar, caso o cliente não tenha internet no local, como será o monitoramento? Ele salva aqui o log, por exemplo, do consumo e depois envia para a plataforma? Nós encaminhamos diretamente para um servidor da Intelbras, né, as informações que vai ser disponível para você verificar. Mas a gente tem um tempo que fica armazenado no inversor no nosso dispositivo Pocket também. Entendi. Então, se não me engano, é 30 dias que ele vai ficar armazenado ali. Dependendo, pessoal, do tipo da informação que ele armazenou. E se ele gerou muita falha, ele tem uma memória que vai consumindo, né? E vai apagando o anterior. Sim. Então tem um certo tempo aí. O que subir para a nossa plataforma, daí fica por armazenado lá até o ciclo se fechar. Entendi, né? mas se ele quiser fazer o monitoramento remoto, ele vai precisar de internet lá. Com certeza. Em algum momento ele vai precisar. Precisa né? de internet, não tem outra opção. E aí tem outras opções. Se é um ponto muito distante, dá para mandar internet via rádio, né? A gente até mostrou lá no sistema off-grid a possibilidade de fazer a conexão via rádio de rede, né? Via rádio. GetSim. Ele perguntou se o sistema funciona sem a concessionária. O Andreson já respondeu aqui, não funciona sem energia da concessionária. Jéssica Vicente, como faz para conseguir o projeto? Plataforma. Plataforma solar. Ele é uma plataforma de dimensionamento, ela faz todo o projeto ali. Além disso, Jéssica, nós temos nessa plataforma uma biblioteca que tem todos os projetos elétricos ali. Então, dependendo da sua necessidade, ele já está tudo pronto ali. Intelbras entrega para você só para preencher os números que vai ali. Por exemplo, número de módulos, qual inversor que vai ser utilizado. Então, ela é uma ferramenta que auxilia bastante o projeto aí para aqueles que vão trabalhar só com projeto, né? Legal. Aquela pergunta do IT Tech Solutions. Ele tem um projeto da plataforma, recebeu uma ligação da Intelbras dizendo que para tirar a string box. Ah, perfeito. Para reduzir o custo do projeto. Muito boa. Até nós ia falar desse quesito aí. Quem que foi mesmo? A iTech Solutions? iTech Solutions. Então, a string box ela era necessária na nossa linha, vamos dizer assim, a primeira linha que a Intelbras lançou, que é esse sistema. O que é string box, né? Para quem está lá em cima e não sabe o que é. Ah, perfeito. O que acontece? A string box é basicamente um dispositivo de proteção, onde eu tenho um seccionador interruptor, tá? Então ele é utilizado para... Deixa ele pegar a câmera aqui. Ele é um seccionador interruptor, é o que tem nessa string box, onde eu tenho o acople e desacople dos módulos do lado CC da concessionária de uma maneira bem rápida. Vocês podem ver que ele tem uma mola de compressão. Ele tem uma certa pressão para desacoplar rapidamente, porque se tratando do lado CC, o arco fotovoltaico, existe a possibilidade de acontecer muito fácil, que é diferente do lado CA, porque o lado CA ele passa por zero. Passando por zero, ele desliga, se rompe. O CC não. Então, por isso eu tenho que ter uma mola de compressão.
Outro detalhe interessante, pessoal, isso aqui, ela não é um dispositivo disjuntor. Se passar mais corrente que ela suporta, ela vai queimar. O disjuntor, ele desliga. Essa aqui não desliga, ela continua é outro propósito. É outro propósito, outro objetivo. Além disso, na String Box eu tenho um DPS, que é aquele que vai proteger o sistema fotovoltaico, as strings, os arranjos fotovoltaicos em cima do telhado, ele vai proteger se caso der um surto, um raio, por exemplo, ele vai dissipar para o terra. Então esse é um dispositivo de proteção, ele é diferente do DPS AC, porque ele tem um custo bem mais elevado, o CC. Tá. Tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Outro detalhe interessante, quando utilizar o String Box, verificar a tensão máxima do nosso DPS. Esse modelo aqui é de 600 volts. Esses 600 volts, pessoal, tem que estar em concordância com a entrada do inversor e o tamanho do arranjo que você vai utilizar. Além disso, temos os pontos de conexão também nela. Tá. Por que a Intelbras cortou? Vamos responder a pergunta do nosso amigo aí. Tech Solution. Por que a Intelbras cortou? Porque agora nos nossos produtos novos, na nossa nova linha de produtos, nós temos a chave seccionadora, aqui dá para ver um pouquinho melhor. Nós temos, pode girar. Nós temos a chave seccionadora ali e também temos DPS integrado. E isso faz com que não precise utilizar o nosso String Box. Então, por isso que a Intelbras recomenda agora utilizar direto nos nossos inversores. Deixa eu só desligar. Além disso, pessoal, a partir do tamanho do sistema, da magnitude, do arranjo fotovoltaico que vai ser utilizado, que vai exigir para aquele consumo do teu cliente, nós temos entradas diferentes, né? O qual alguns inversores precisam ser paralelizados arranjos diferentes. Então, é um conjunto de strings, um monte de módulos fotovoltaicos, e eles eu preciso arranjar paralelizando para gerar uma certa potência de energia. Então, os nossos inversores também vêm com fusíveis já por arranjo no nosso sistema de maior potência aí, né? Então ele já vem ali. Então, antes nós utilizávamos String Box com fusíveis, onde eu teria mais pontos quentes, agora a gente tem direto no nosso produto aí. Tá. Então, nas soluções maiores, ou todas as soluções daqui para frente virão com a String Box integrada? Todos os inversores da Intelbras, ele vem com essa solução já integrada. Exceto os modelos que já tínhamos ali. Exceto os modelos anteriores aí. Bacana. Fala um pouquinho dos modelos aqui que a gente tem. Aqui, pessoal, nós temos o de 3.3, né? 3.6 kW é a potência. O inversor é conhecido pela potência, vamos dizer assim, né? Então, 3.3 kW é o EGT 3.3 kW, 3.6 kW, 3.3 kW a linha antiga, né? Modelos novos que a gente lançou particularmente para atender aí onde tem redes trifásica 220. Então, para aquele cenário Minas Gerais, Porto Alegre, algumas regiões de São Paulo, ali onde eu tenho trifásico 220, esses inversores estão adequados para trabalhar com esse tipo de rede. Então, ele foi uma solução para atender esse tipo de cliente, porque no outro cenário nós precisaríamos fazer o quê? Colocar um inversor trifásico 380, como esse modelo, que é o modelo antigo, né? Utilizando transformadores. Então, esse transformador em si ele tem uma certa perda, principalmente no período da noite, né? Porque assim, eu injeto energia e no momento do dia eu estou injetando dos dois lados, né? Eu tenho de um lado o gerador fotovoltaico, passando a energia pelo meu transformador e encaminhando para a minha rede de energia. No período da noite não acontece isso. Meu gerador está desligado. E se ele está desligado, eu ainda tenho consumo no meu transformador, porque eu tenho um rolamento ali. Eu estou gastando energia. Tem uma bobina ali. Pô, olha só o que a Intelbras fez. Vou lançar o 220. Legal. 220 mais eficiente do que usar um transformador. Não elimina as perdas do transformador. Esse é o grande impacto aí, né? Porque, mas é uma perda pequena em relação a... Imagina, tem transformador que consome 7 amperes durante a noite. Então, são 7 amperes vezes 10 horas, mais ou menos. Então, acumulando o total durante o ano, é bastante expressivo, sim, as perdas elétricas. Por isso, a Intelbras teve esse foco aí para atender esses tipos de clientes. Mas tem outros modelos além desses? Ótimo. Nós temos cerca de 28 modelos, 28 potências diferentes. Um dos grandes nichos também que a gente percebeu uma certa utilização é o inversor trifásico
de 10,5, porque grande parte das concessionárias de energia, sistemas acima de 10 kW já é necessário sistemas trifásicos. Então a gente lançou um bem próximo do que precisaria, né, para atender qualquer tipo de demanda. Então a gente está acompanhando o mercado, a gente está analisando aí o que o cliente precisa para que a gente possa desenvolver aqui. A gente falou aqui só dos inversores até agora. E painéis? A gente tem alguma combinação de painéis ou é um tipo só? Nós temos o policristalino, nós lançamos o monocristalino, diferentes potências. Para quem não conhece a policristalino e o monocristalino ele tem um cristal só. Ele exige um processo construtivo de maior, ele é mais moroso, né? Para aumentar mais a capacidade de geração de energia. Legal. O nosso monocristalino para o policristalino, pessoal, ele tem cerca de 8, 10 centímetros de diferença. E isso faz com que eu tenha uma eficiência bem maior. O nosso anterior era de 17% de eficiência. Nós alcançamos 19% de eficiência. Então, só pela mudança da tecnologia, ele aumentou um pouquinho do tamanho, mas a potência foi a 440 watts. Legal. Tem duas perguntas interessantes ali. O 3.3, quantas placas ele suporta? Essa é uma pergunta. Olha só, a nossa plataforma já te dá essa informação aí. Essa resposta já complementa a pergunta sobre a ferramenta que ajudaria a calcular o material, se já está disponível online ou não. Já está já responde as duas aí. Já faz um bom tempo a gente já está trabalhando com ela e ela te direciona quais inversores que você vai utilizar, quais os módulos você vai utilizar. O número de módulos é relativo, tá? Por conta da tensão de entrada. Nós temos um inversor de 3.6 aqui, que lá na nossa plataforma ele já calcula a potência máxima que esse cara vai poder absorver de energia, né? Para entregar aquela quantidade de energia. Então não adianta, pessoal, vocês encher de módulo fotovoltaico, sendo que ele não vai conseguir absorver e entregar. Não tem um limite de módulos, o que manda é a associação entre eles. Não, ele tem. Ele tem limite. Por conta da quantidade e a possibilidade que ele vai poder entregar de energia. Porque imagine eu colocar um monte de módulo solar e ele vai conseguir converter aquela energia dos módulos solar e entregar a metade. Entendi. Pô, o que adianta eu encher de módulo solar? Então, a plataforma ajuda você nesse dimensionamento aí. Entendi. E a quantidade máxima é por entrada. Nós temos vários tipos de inversores. Grande parte dos inversores ele tem um número bem expressivo de entradas, né? Então varia de aplicação para aplicação. Cada entrada vai permitir uma string aí, dependendo da tensão. Por exemplo, esse aqui é de 600 volts na entrada. Se eu utilizar módulos de 330, vai ser uma quantidade de módulos. Se eu utilizar módulo de 440, vai ser outra quantidade de módulos. Mas digo, tem um limite máximo de módulos que ele vai usar. Tem que utilizar, porque não adianta tu utilizar mais, porque tu não vai absorver e entregar. Tá. Mas eu digo, se ele colocar mais módulos de menos potência, ainda assim vai ter um limite máximo da quantidade ali. Vai. Ou é relacionado à potência? É relacionado à potência. Entendi. É relacionado à potência. E além da potência, ainda bem que tocou nesse assunto, nós temos um outro limitante que é a tensão. Por que eu falo isso, pessoal? Porque o módulo ele reage de uma forma diferente em diferentes cenários no Brasil. Por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul eu tenho uma temperatura mais baixa. Em Minas Gerais eu tenho uma temperatura mais alta. Mas o que isso influencia? Na nossa célula. Quando se trata de temperatura mais alta na célula do módulo, a minha tensão ela diminui. Significa que talvez lá em Minas Gerais eu possa utilizar mais módulos do que aqui no Sul. São dois limitantes. Entendi. Potência do inversor em função da potência dos módulos e tensão da entrada do inversor com a tensão da entrada de saída dos módulos. Então eu tenho que casear essa informação com a região que você está utilizando o sistema. Porque só assim nós vamos conseguir fazer um projeto bem assertivo, né, para aquele teu cliente. Então o melhor é entrar lá na plataforma e fazer o cálculo para dizer quanto de painéis ele vai usar naquele projeto. Dependendo da tecnologia, se tu vai utilizar mono, poly ou depende da potência do módulo, né? Então a gente consegue calcular aí também. Legal. Pergunta ali cadê? Passou ali do Alexandre Jardim para a tensão de 127 volts. Sim, exatamente esse aqui, ó. Esse é trifásico, né, Alexandre? Não, uma pergunta, ele perguntou monofásico ali, inversores monofásicos 127. Que São Paulo você tem 220 no chuveiro e 127 na tomada ali, né? Interessante. Se você tem 220 no chuveiro... São duas fases. O nosso inversor de 220 pode ser conectado sim. Por quê? Porque o nosso inversor de 220, o neutro dele é uma referência. Então, se eu tenho duas fases, eu consigo lhe conectar
as duas fases para 220 e uma fase e o neutro para o 127. Consigo gerar uma aplicação normal aí com o inversor 220. Então, para atender esse cliente dele de 127, eu faria esse tipo de conexão, né? Se caso ele não tiver um bifásico, daí teria que solicitar o bifásico aí para atender esse cliente, né? Entendi. Tem mais outra pergunta aqui que deu uma lá em cima que eu gostaria que você respondesse aqui para a galera. Ele falou que ele fez o curso, fez a prova, mas não consegui me cadastrar para começar a vender. Qual que é o caminho que ele deve seguir? Ligar na Intelbras, ligar no suporte? No final da prova tem um documento, que é um PDF, você baixa esse documento e Quem lá perguntou solicitava foi para o você. Rota R17. Lá solicitava para você encaminhar os seus documentos, né, o seu certificado que passou na prova para a Intelbras, para que a gente possa aí encaminhar um usuário para você. Entra na extranet, faz o cadastro lá na Intelbras, né? É preciso sim, pessoal, ter um CNPJ, porque você vai emitir uma nota fiscal para a Intelbras, como se estivesse prestando um serviço para a Intelbras. Emite lá para a Intelbras a extranet, né? Emite os documentos lá, se cadastra que você vai receber sim aí por e-mail o seu acesso à plataforma. Entra na extranet, para esse caso que ele já fez, aí se ele não encaminhou os dados, verifica aí se já não tem lá a aba lá, plataforma solar, que talvez ele já tenha acesso aí no sistema. Legal. Pergunta ali do Atelseg Soluções. Podemos dobrar a quantidade de geração para compensar a não geração à noite? Na verdade, é exatamente isso que acontece. Nós geramos um pouco mais de energia para receber novamente... Mas não precisa ser o dobro. Não, porque olha só, se eu pegar e dimensionar um sistema muito grande para esse teu cliente, o sistema, além de ficar muito mais caro do que ele precisa, vai gerar um monte de crédito para concessionária de energia. E você nunca vai usar. E eu nunca vou usar. 5 anos, imagina, eu tenho 5 anos para pegar de volta. Mas será que vale a pena gerar toda essa quantidade? Eu vou entregar para a concessionária de energia e não vou absorver. Não vou receber. Entendi. No caso, eu vou gerar um monte. Eu vi que sobrou um monte de crédito. Se tu tiver uma outra possibilidade, uma outra unidade consumidora em colocar o teu nome, por exemplo, para que você possa emitir esses créditos como rateio, que é a possibilidade de você colocar para vários clientes aquele gerador, existe a possibilidade, pelo menos, para não sobrar energia. Mas tomem cuidado. Um sistema bem dimensionado, pessoal, é o sistema aquele que se adequa perfeitamente ao consumidor. Esse é o ponto mais importante. Caro. Mas o cliente daqui 3, 4 anos ele vai aumentar aí o consumo dele. 3 a 4 anos tudo bem, mas de 5 para mais tem que tomar cuidado em vez de subdimensionar o sistema. Por quê? Porque os valores dos equipamentos estão baixando. Legal. Isso é um cenário que a gente tem decorrentes aí desde 2012. Tá. Então vai baixar. Daqui 5 anos talvez a tecnologia esteja muito mais avançada e o teu produto acaba ficando mais barato, né? Entendi. Comprar. A plataforma já diz o quanto a mais eu tenho que gerar para compensar a noite. Ela faz sim um já me dá. subdimensionamento. Entendi. O que a gente realmente trata com as nossas revendas? É para que eles tomem cuidado em relação à instalação, verifique a orientação e a inclinação dos sistemas, porque olha só esse inversor, pessoal. Nós temos ponto de paralelismo nesse inversor aqui, onde eu tenho conexões de tensões iguais. Se eu colocar um módulo para sul e outro para leste, por exemplo, eu tenho que usar entradas diferentes. Porque se eu entrar em entradas iguais, vai ter uma diferença de tensão, né? E isso pode causar incêndio. Então tem que tomar cuidado em relação às orientações, à inclinação dos módulos fotovoltaicos. E em relação à quantidade de módulos também, né? Tem que tomar bastante cuidado. A nossa plataforma ela auxilia em vocês a fazer o dimensionamento. Tá. Mas ela não consegue enxergar como vai ser instalado. Isso é algo que eu peço para as revendas tomarem bastante cuidado, quantifiquem a quantidade de estruturas que a plataforma direcionou para vocês, verifiquem que se está de acordo com o que vocês realmente precisam, porque ela não enxerga o que vocês vão instalar. E principalmente, pessoal, para quem está entrando nesse mercado, eu peço a vocês que leiam o manual da concessionária de energia, porque é muito importante vocês estar familiarizado com todas as informações que o manual de micro e mini geração da concessionária de energia está dizendo. Porque tem alguns lugares que aquele cliente, ele é, por exemplo, Fabrício, ele é trifásico, porém ele consome muito menos do que ele precisaria para ser trifásico. Só que ele
Por quê? Porque ele tem um equipamento, ele tem um motor que é trifásico. E daí o teu dimensionamento vai ser um motor, vai ser um sistema menor, né, para atender, e aquela concessionária está cobrando que seja injetado nas 3 fases. E você dimensionou de um inversor monofásico. Porque você dimensionou só com base na carga. Só com base no consumo e não na característica que tem ali. Entendi. Então tem que analisar o que a concessionária de energia está cobrando aí. Legal. Tem uma outra ali, ó, do Romildo da Silva, se a eficiência é igual em todas as regiões do Brasil. Romildo, Não. fotovolt. Aquela questão, né? Rio Grande do Sul, temperatura, Minas. Temperatura, condições ambientais é o que mais impacta. Posicionamento. Posicionamento. Eu tenho por exemplo, lá no Piauí, por exemplo, por isso que tem muitas usinas lá, tem uns sistemas onde eu tenho instalado uma certa orientação. Só que se caso, como o sol lá é a pina, ele praticamente movimenta-se em cima dos módulos fotovoltaicos, não teria tanta diferença em relação a ser para leste a oeste. Tem lugares que eu posso colocar para leste e vai render mais que oeste. Então, essa análise é importante para te dimensionar e ser mais assertivo. A plataforma solar, ela considera a melhor condição para o norte. Mas os nossos telhados nem sempre são... Para o norte. Nem sempre não, a maioria não é para o norte, né? Então tem que tomar cuidado e, quem sabe eu tenho que colocar um pouquinho a mais para poder gerar, por conta tá por o sul completamente. Então, e depende da região, pessoal. Depende do estado onde você vai estar instalando aí. Tá, pergunta do Leonardo Kolinski, acho que é isso, de Matos. Novos inversores com a string interna, né, com a proteção interna, DPS interno, como funciona a garantia e substituição? Perfeito, Leonardo. O que acontece? Nós temos a possibilidade de fazer a troca expressa do produto, né? Mas a Intelbras, ela tem a revenda, ela pode até te pagar a revenda, né, para fazer essa substituição lá no nosso produto. Nós temos os parceiros distribuidores que também têm alguns produtos em local para poder fazer essa substituição aí. Sim. A Intelbras, ela está fazendo a troca, ela tem um tempo de troca aí bem rápido, tá, pessoal? Não aconteceu nenhum caso de DPS, problemas com DPS, não teve, então a gente tem respaldo entre essa substituição ainda aí, tá? Não tem nenhum problema em relação à troca. A Intelbras, ela vai fazer essa substituição com o tempo mais rápido possível em relação à região do Brasil, né? Tem que levar em consideração. Entendi. Tem uma outra pergunta aí do Romildo, e acho que você já respondeu também, se as normas das concessionárias são iguais em todas as regiões. Não. Não. Nós se baseamos com a concessionária, a ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, porém, todas as concessionárias se regram pelas duas normas, que é a 414 e a 482. Então, a gente tem essas duas regras nacional e cada concessionária, dentro daquela regra, tem o seu manual de instalação. Então, cada revenda tem que ler esse manual da concessionária, atentando-se aos dados da ANEEL, para que vê se está condizente, né? Porque a gente sabe que tem muita questão na ouvidoria da ANEEL reclamando das concessionárias, principalmente o tempo, o atraso para fazer a instalação. Porque isso atrasa um grande item de reclamação? Porque as concessionárias, pessoal, eles fazem as vistorias, fazem a troca do medidor dentro do prazo do que a ANEEL solicitaria. Só que não acontece isso. Muitos casos, o cliente instalou o sistema fotovoltaico dentro de um mês, o próximo mês ele paga o financiamento e a fatura de energia. E isso porque a concessionária de energia não atendeu aos prazos da ANEEL. Se ocorrer tudo bem, dentro de um mês o teu cliente já está injetando energia e já está recebendo os créditos. Então já está se pagando aí, né? Por isso que tem que ler bastante a informação do que as concessionárias trazem para que a gente seja mais assertivo aí. Entendi. Tem duas perguntas ali no final. Qual é o prazo de garantia dos inversores? Nós temos 5 anos de garantia dos inversores. Todos eles? Existe a possibilidade de querer estendida, mas eu recomendando essa questão, tem que analisar muito bem financeiramente, porque a partir de 7 anos, pessoal, talvez o preço daquele inversor que tu paga hoje seja menos da metade. Então, será que vale a pena comprar uma garantia estendida? Quanto que vai me custar essa garantia estendida? Então, são algo que tem que ser analisado de acordo com o que você precisa, né, para... E se seguir todas as regras de instalação, DPS ou string box lá dentro,
proteção lá dentro, aterramento, tudo certinho, eu imagino que a chance de dar problema é mínima. Mínima. Energia solar, praticamente, questão dos módulos, de qualquer outro produto, ele é um sistema bem robusto, né? Eu costumo dizer bem robusto, além da facilidade de instalação. Ela é prática, ela é rápida. Se tu tem conhecimento de elétrica básica, tu já conseguiria instalar um sistema fotovoltaico. Entendi. Recebendo os treinamentos de energia solar daqui do ITEC, por exemplo, você já vai ser apto sem problema nenhum em fazer uma instalação adequada. Sim. Você vai conseguir, com certeza, fazer uma instalação onde não minimiza os riscos de qualquer tipo de danos, né? E, sem dúvida nenhuma, aí, a facilidade ajuda bastante em fazer uma instalação adequada. Entendi. Então, a possibilidade de incêndio, pessoal, esse tipo de possibilidade, né, acaba sendo minimizada aí pelas condições que você vai impor na sua instalação. Tá. Tem uma pergunta do Thiago Porto: por que os produtos que compõem o sistema solar Intelbras têm tempo de garantia diferentes? O painel, ele tem aquela garantia de... Perfeito, muito boa. Talvez a gente esteja comparando o inversor com o do painel. Exatamente, nós temos... a tecnologia é diferente, então tem que ter garantia diferente. Quando se trata de módulo solar, nós temos a garantia da eficiência e temos a garantia do produto. A eficiência é aquele que vai ser dada em função do quanto que ele vai render ao longo dos 25 anos. Para vocês terem noção, pessoal, o nosso novo módulo aí que a gente está lançando, ele vai ter 30 anos de garantia de eficiência. Então, e com 19,9, se não me engano, de eficiência. Então, a garantia vai sim ser diferentes por conta da tecnologia utilizada. Porque só assim a gente vai poder, dentro daquele prazo, dar a garantia de acordo com o que foi desenvolvido na tecnologia. Então a garantia do painel hoje é... dos painéis. 10 anos. Eficiência, 10 produto, anos. Entendi. De produto e de eficiência vai ser 25 anos, para o módulo 330. Já os outros módulos também têm a garantia do produto, continua sendo 10 anos, e a garantia do produto se expande aí também. Entendi. Garantia então, de eficiência 5 anos, o Andreison falou dos inversores, né? Exato. Legal, bacana. Tem uma pergunta do Ricardo também. Ricardo Almeida, se tem representantes em Boa Vista? Boa Vista, nós na Intelbras a gente tem representante espalhado pelo Brasil inteiro. Mas então, ele precisa, com certeza. Ou ele pode fazer tudo pela plataforma? Pode fazer pela plataforma. Na verdade, não é representação, a gente tem a distribuidora local, né? Mas você entrando, querendo ser uma revenda, não sei se ele quer ele quer ser cliente, né? Existe essa possibilidade de tanto adicionar uma revenda ou ser uma revenda da Intelbras. Sim. E é diretamente com a Intelbras. Você vai receber um suporte, sim, do distribuidor e perante a engenharia. Tem toda a cadeia ali de comissionamento e tudo mais. O legal é que a Intelbras ela fornece os módulos, o kit, já para o cliente final. E isso faz com que o custo reduza bastante, porque não tem sobrenota, né? Sim, então, mas eu digo, toda a cadeia funciona para que tenha uma certa sequência aí. Entendi. Não é o Fabrício que liga na Intelbras e compra o painel, não. Tem todo o processo ali. Vai por uma revenda ou uma revenda integradora, isso né? Isso é importante ficar claro, pessoal. Interessante é do Marcelo Silveira ali. Um sistema desse pode alimentar só um chuveiro? É viável? Sem dúvida nenhuma, pode alimentar o seu chuveiro, e com um consumo de R$300 por mês eu já teria instalado aí um sistema, com certeza. Aí. O teu payback seria, a partir de R$300 por mês, eu já posso dizer assim que já começa a entrar no mapa do sucesso. Entendi. Por que mapa do sucesso? Porque o quanto você vai pagar de financiamento, se for o caso, você vai pagar de tarifa de energia. Então dá elas por elas. Significa que é viável economicamente, sem dúvida nenhuma. 4 ou 5 anos está pago aí. Marcelo, faz o cadastro no nosso portal, faz uma simulação para o teu consumo, você vai verificar o gráfico do payback, quanto vai dar aí em relação a quanto está pago esse sistema aí. Lembrando que você vai ter pago em 5 anos, o resto dos 20 anos aí para economizar aí. E se não tem espaço físico para colocar os painéis? E aí? Grande impacto, né? Tanto é isso que é uma das modalidades que vai ser bastante explorada no futuro, que é pequenas usinas e você vai poder comprar energia de quem você quiser. Então eu, como investidor, vou pegar o meu dinheiro e vou comprar um sistema e vou instalar num certo local, uma usina inteira. E vou ratear um percentual dessa energia gerada no meu sistema, no meu gerador ali, para vários clientes. Eu tenho uma padaria, gasto R$9.000 por mês
e quero instalar um sistema fotovoltaico, só que eu não tenho nada de espaço. Eu posso pegar, me juntar com outros interessados nesse mesmo tipo de modalidade, comprar um sistema fotovoltaico e locar. Eu posso ganhar dinheiro com locação, eu posso ratear os benefícios daquele gerador com outros clientes. Então imagina, eu tenho uma rede de farmácia. O que eu vou fazer? Não tenho área. Eu posso comprar de quem eu quiser, eu posso instalar um sistema fotovoltaico em um lugar remoto e injetar energia na rede e pegar de volta. Consumir em outro lugar. Exatamente. Tomar cuidado em relação a essas modalidades, pessoal, que até uma live que a gente vai propor para o Fabrício é só sobre as modalidades. Por quê? Porque um sistema desse porte tem que estar na mesma concessionária de energia. Por exemplo, vou mostrar aqui em Santa Catarina, só para apresentar para vocês. Eu tenho uma residência na praia e tenho uma na cidade. Sendo atendida ambas pela Celesc, eu posso sim fazer um sistema gerador fotovoltaico na minha residência ou lá na casa da praia ou na cidade e direcionar os créditos para qualquer uma. Posso também fazer uns contratos de locação. Tem que ser a mesma sistema, concessionária. Mesma concessionária. Então, existem modalidades para que a gente possa se beneficiar do sistema fotovoltaico. Legal. Algumas perguntas ali de como se tornar parceiro procurando o distribuidor ou fazendo cadastro na plataforma, no site, no treinamento, fazendo a prova e tudo mais. Exatamente, é uma possibilidade de trabalhar com a nossa ferramenta, né? Você vai comprar direto da Intelbras para que possa aí ter todo o auxílio também, né? Que você precisar aí. Tem os nossos distribuidores, a engenharia dos distribuidores, vai precisar de projeto, faça um acordo com o distribuidor, porque ele tem um engenheiro lá responsável para auxiliar essas revendas, esses integradores. Você mesmo quer fazer o projeto? Fique à vontade, homologue na concessionária de energia. Tem que ser engenheiro? Não exatamente. Pode ser um tecnólogo também, um técnico que tenha filiação junto ao órgão de conselho, tanto o CREA, agora o técnico saiu, né? O CFT. Então ele pode ter essas duas filiações aí, pode instalar sistema fotovoltaico. Ele assina lá o projeto. Até 800 kVA, que é muita energia. Um técnico, sim, pode instalar até 800 kVA. Bacana. De acordo com a norma do CFT, a resolução, né, do CFT. Já respondemos então a Adonias Júnior ali. Ele é técnico em elétrica, quer vender e instalar sistema e para ser revendedor autorizado é necessário o que o Anderson já respondeu aqui. Valeu? Mais algum detalhe sobre os produtos, sobre soluções, treinamento? Acho que já estouramos mais ou menos o tempo, já estamos chegando ali no limite. Vamos ter mais alguns outros treinamentos aí, sim. outras lives que a gente possa trazer informações para vocês. Mas se quiser falar mais, não tem problema não, podemos estender um pouquinho aqui. Pois então, sobre os treinamentos, pessoal, agora às 10 horas a gente vai ter um treinamento com, se não me engano, com o Diego, de energia solar, sistemas on-grid, né? A gente está trabalhando aí uma gama de treinamentos nessa pandemia sobre parte do sistema fotovoltaico, mostrando como entrar no cenário de energia solar, como trabalhar, e a gente apresenta para vocês os detalhes, todos eles, então a nível de treinamento é muito bom, você vai já conseguir atuar nesse ramo de mercado com os sistemas fotovoltaicos, né? Só com o nosso treinamento. Então, o que a gente indica é que se profissionalize por parte elétrica também, para quem já é do ramo de redes, quem é ramo de provedores. É um mercado, é um nicho de mercado que tem para todo mundo, pessoal. E é bem importante que todo mundo faça os treinamentos para ter uma garantia em relação à sua instalação, né? Segurança. E, querendo ou não, segurança, principalmente a segurança, né? O nosso produto, ele é robusto, a instalação é robusta, é fácil de instalar. O que a gente tem como premissa aí é que vocês tenham confiabilidade em fazer um sistema que vai dar garantias para o seu cliente, atender, como muitos já sabem, né? Muitos já tratam o cliente, aquele cara que é provedor já conhece o cliente, já tem um certo conhecimento em relação ao perfil daquele cliente, já sabe como que vai atender. Provedores, Fabrício, é um cenário que a gente tem que ser muito explorado. Existe um consumo bastante alto e o sistema on-grid está aí para fazer a instalação. Eu sou de provedor. Se profissionalize nesse mercado também, porque você vai poder utilizar para você mesmo, um benefício para você. Então é uma oportunidade de negócio. Para CFTV IP, redes, sistemas remotos com câmeras. Para sistemas que ficam ligados o tempo todo, né? Porque em casa não, em casa a gente dorme e desliga tudo. Mas um provedor, uma central do provedor, ela está 24 horas lá potencial transmitindo. Absurdo aí, né? Então é um nicho de mercado que para todo mundo que já trabalha com Intelbras tem que explorar, né? Não trabalhar efetivamente também, ou pode ser só para você, mas é algo que sem dúvida nenhuma, é um benefício, pessoal. Está aqui e é para ser explorado.
Bacana. Então, se a gente quer daqui para frente ter carros elétricos em casa, pelo menos um sistema fotovoltaico para geração na nossa residência a gente precisa ter. É algo que, com certeza, daqui para frente vai ser um cenário mais comum nos telhados aí. Sim. Tanto é que nós recebemos nos nossos treinamentos uma gama gigantesca de engenheiros civis, arquitetos, já para direcionar o telhado exato, na inclinação exata para tal determinada localidade, para ficar já pronto para o sistema receber um telhado fotovoltaico ali. Entendi. Então é algo, pessoal, que vai ser muito comum daqui para frente. Legal. Tem construtoras já entregando empreendimentos com energia Já solar, vem né, com para áreas benefício. comuns, né? Áreas comuns ali, o sistema... eu vou fazer uma cobertura no ginásio ali de esporte, já vou deixar preparado para os módulos fotovoltaicos, já vou vender como benefício na hora da compra já do sistema. Sim. Eu estou alugando casas, estou montando sistemas residenciais lá, estou alugando casas e já estou botando sistema fotovoltaico. Então, oportunidade de negócio não falta nesse ramo de mercado. Bacana. Responderam uma última ali, tem algumas ali, eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários do vídeo, que vai ficar gravado e ficar disponível, mas tem uma ali perguntando sobre off-grid, nós já fizemos uma live falando sobre isso, Intelbras sim tem sistemas off-grid, dá uma pesquisada aqui no nosso canal, que tem uma live lá completa, o Andreison falou tudo sobre a solução também, ok? Exato. Só vou responder do CX System, Vai lá. segurança eletrônica. Quando o equipamento consome da rede quando não tem geração? Quando fica uma semana inteira nublado? Essa pergunta estava esperando. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Por mais que esteja nublado o teu sistema, ele vai estar gerando igual. Só que em quantidades menores. Então, ele não vai ter nenhum momento que ele vai consumir da concessionária de energia. Então, o sistema ele vai estar gerando. Menos, mas vai estar gerando. O dimensionamento da plataforma já prevê isso. Já prevê Por isso, período... pessoal, que a gente faz o dimensionamento anual. Porque a gente leva em consideração a radiação climática de uma média de todos os meses no ano. Porque assim a gente conseguiu montar o ciclo inteiro para poder fazer o dimensionamento para você. Entendi. A plataforma já faz isso. Ela entrega esse dimensionamento pronto e facilita nesse quesito aí. Então, ele não tem momento nenhum que ele vai consumir energia da concessionária de energia aí. Bacana, bacana. Mesmo sem luz solar direta, tendo claridade. Tendo claridade, pessoal, já tá vai ter geração. O que acontece quando eu tenho irradiação solar? Muita radiação, potência, luz, bastante luz. Eu vou ter maior corrente que vai aumentar muito a minha potência de geração. Mas no momento que eu tenho só claridade, vai estar gerando igual, bem menos do que a intensidade total, mas ainda assim vai estar injetando energia aí para o seu cliente. Hoje, por exemplo, ali fora, não está em condições ideais, não está no pico da radiação, mas ainda assim está gerando energia aí. Sim. Eu lembro que você me falou uma vez sobre o projeto, você falou agora também que o projeto às vezes é feito para o ano todo e vai ter determinados períodos do ano que vai gerar muito mais. Exato. E períodos para compensar períodos do ano que vão gerar menos, né? Isso que tu está comentando, Fabrício, é relativo à curva de radiação solar anual. Por exemplo, lá em janeiro, aqui na nossa região de Florianópolis, tem uma radiação absurda, tem uma capacidade de geração absurda. Lá em julho, tem um potencial menor, porque eu tenho menor a índice de radiação, né? O Sol está mais inclinado em relação aos módulos fotovoltaicos, do ideal da inclinação, né? Tanto é que para sistemas onde tem muita diferença, eu posso instalar sistemas tracker, que os sistemas que movimentam a inclinação do nosso módulo solar, para mim conseguir absorver a maior potência. Então, eu tenho sim, em determinadas regiões, uma variação bastante brusca em relação à radiação, por isso que a gente pega a média anual para poder ter um volume bastante grande para sobrar energia da garantia que vai sobrar. Agora, lá no Piauí, por exemplo, a minha variação da radiação solar é bem baixa no decorrer dos anos. Então, lá eu não preciso nem me preocupar com esse tipo de informação. Entendi. Lá é muito estável. Aqui que tem uma variação maior, aí sim a gente tem uma... Tem alguma relação de quanto mais próximo do Equador ali? Exatamente. Exatamente essa relação. O Sol vai estar mais acima da região onde vai ser instalados os módulos. Tanto é que as usinas grandes estão indo para lá. Né? Bacana. Então tem esse potencial. Não significa que os moradores moram lá, mas a concessionária de transmissão
pode levar onde quiser. E não significa também que quem está mais para baixo não consiga, só o dimensionamento só que vai ser diferente, né? Dimensionamento diferente. Legal que a nossa plataforma ela prevê isso? já prevê a tua região, você colocou o CEP ali na nossa plataforma, ela já vai pegar a informação, já vai vincular no tamanho do projeto que você vai precisar. Sim. E isso facilita muito no momento de fazer o dimensionamento. Além da confiabilidade aí, né? Acho que tem mais uma... Tem só a última do ITEC Solutions, ele perguntou algumas vezes ali, mas o André já respondeu do inversor monofásico 127. Aqui no Rio de Janeiro é mono, uma fase e um neutro. Se ele não tem as duas fases lá, é só mono e não tem ali as duas fases para o chuveiro 220, por exemplo. Ele vai ter que solicitar bifásico para a concessionária de energia e colocar um inversor monofásico 220. Duas fases de 220. Exatamente. Até grande parte nos estados aí, quando o ramal de entrada, aquele poste onde tem o medidor, ele está muito defasado, porque lá foi criado lá em 1900 e alguma coisa. Então, no momento de fazer instalação fotovoltaica, um projeto fotovoltaico que ofertar para um cliente, é bom você levar em consideração, verificar se está no padrão novo, que grande parte das concessionárias de energia se adequaram a um padrão. Então, a gente tem que estar com essa característica bem estruturada, né? Tem que estar com o padrão novo na concessionária, porque você faz um projeto fotovoltaico e daí você vai lá, passa o orçamento para o cliente e não prevê o que lá no ramal de entrada estava de 1900 e alguma coisa e tem que alterar também. Legal. Então tem que levar em consideração no momento da proposta final para o cliente a estrutura interna dele. Se tem quadro de distribuição, se está adequado, né, para receber um sistema de uma tecnologia diferente. A bitola da fiação. Principalmente, quando foi feito lá em 1900 alguma coisa, nós consumíamos 50% a menos do que a gente consome hoje. Então a gente começou a aumentar o número de equipamentos nas tomadas, só que aquele cabo foi instalado em 1900 e alguma coisa. Sim. Significa que a gente precisa fazer uma vistoria geral nas instalações para identificar esse quesito, né? Se está estruturado para receber um sistema desse. E principalmente o telhado, Fabrício. Quando se trata de um telhado onde eu tenho... ele é muito antigo, por exemplo, eu tenho que ter uma solução para instalar uns módulos solares lá em cima. Não basta instalar, eu tenho que verificar se o caibro não tem cupim, se não tem nem uma viga quebrada, pilar peso quebrado, ali porque querendo ou não, dependendo do tamanho do sistema, ele tem um peso considerável. Os nossos módulos de 330 watts, ele tem 24 quilos. Distribuídos por metro quadrado, vai dar cerca de 12 alguma coisa, 13 com estrutura junto. Então, teu telhado, se for dimensionado de acordo com a norma que diz da construção civil, perfeito, ele vai suprir. Só que na norma de 1900 alguma coisa, que tinha cupim, que tinha aquilo, aquele outro, então tem que tomar cuidado em relação a isso. É algo que a gente tem que ser bastante minucioso no momento de dimensionar um sistema desse. Show, maravilha. Valeu, galera. Valeu, Thiago Porto. Tem 46 treinamentos pela Intelbras. Posso dizer que os treinamentos são bons. Valeu. Parabéns, Thiago Porto está sempre nas nossas lives aqui. Tem uma galera ali também que está sempre participando da gente aqui. A gente está fazendo lives todos os dias, então acompanhe a gente aqui às 10 horas da manhã, sempre com conteúdo bacana para você. Valeu, Andreison. Segunda-feira a gente vai falar sobre Access Points corporativos Intelbras. Vou mostrar para vocês ali quais são as soluções que a gente tem, quais são as vantagens e tudo mais. Perfeito. Valeu. Muito obrigado, Fabrício, pelo convite. Valeu. Dá uma pesquisada lá na live do Off Grid, que está aqui à disposição também. E tem um monte de outras lives. Fizemos mais de 15 lives nessas últimas semanas aí. Beleza? Valeu, pessoal.